Tornar-se-ão conscientes de todas as realidades de uma só vez, ao aprenderem como entrar no ritmo vibracional da quarta dimensão. Desenvolverão esta capacidade equilibrando primeiro 3 ou 4 realidades, depois 5 ou 6 e assim por diante. Despertarão as faculdades do Criador primordial e cada um se tornará o seu próprio Criador primordial. O objetivo do Criador primordial ao criar este universo e todos os outros era desenvolver-se a ponto de possuir tantos canais de dados multidimensionais abertos que ele, cuja consciência está em todas as coisas, estaria consciente de si em todos os eventos que envolvessem cada uma dessas coisas e conseguiria computar tudo isso sem enlouquecer. Ou seja, até para o Criador primordial, né, ele precisa fazer isso de certa forma, espalhando essa criação que vai criando, que vai criando, que vai criando, até ele chegar num ponto em que ele pudesse, de certa forma, ter consciência disso, né, sem pirar, enlouquecer. Ou seja, é possível, né, a gente enlouquece quando a gente começa a acessar muitas informações, mas a gente vai aos poucos, conforme a gente estiver preparado. E aqui é interessante a gente pensar também, né, quando a gente entrar no ritmo vibracional da quarta dimensão. A quarta dimensão é o tempo. E quando a gente consegue entrar nessa dimensão, a gente consegue ir além do tempo. Ou seja, eu posso acessar presente, passado e futuro. Eu posso acessar, é como se fosse um espaço ali, onde eu olho de cima tudo o que está acontecendo. Então eu consigo andar no tempo, digamos assim. Não só entre as realidades, mas também no tempo daquelas realidades, tá? Então é bem complexo, mas quando a gente estiver nesse estado, a gente vai começar a entender mais fácil. A gente não tem, por exemplo, essa questão de prever o futuro. A gente está o tempo todo querendo prever o futuro. Ou a gente vai buscar no tarô, né, em pessoas que têm essa sensibilidade, essa percepção. A gente tem muita curiosidade. E o que a pessoa faz? Ela tem uma percepção um pouco maior da quarta dimensão. Nada mais que isso. Só que, além de tudo, existem N futuros prováveis. Então a pessoa ela acessa um que está mais forte naquele momento, ou que está de acordo com a vibração que ela tem. Então uma pessoa mais pessimista vai acessar uma tragédia, catástrofe, o fim do mundo, digamos assim, mas muitas vezes se a humanidade não estiver vibrando, na sua maioria, dentro daquela energia, não vai acontecer. E aí a gente fala, porque não deu certo, porque ela errou, porque, né, era mentira. Não necessariamente, tá? Então sim, claro, tem pessoas que inventam, mas se a pessoa acessou de verdade, pode ser que ela tenha acessado uma realidade que não se realizou dentro da energia que a maioria estava vibrando, tá? Porque quando a gente fala do nível coletivo, a gente está falando de muitos seres vibrando na mesma frequência para poder manifestar aquela realidade. Já na nossa vida, no nível pessoal, é muito mais fácil, por isso que nós nos tornamos o nosso próprio Criador primordial. Então isso é importante também ter em mente. Lembra que eu falei? Tudo é mental, e quando a gente toma consciência disso, a gente percebe o nosso poder de criação. Tá? Mas esse poder de criação, ele precisa estar alinhado com ideais elevados. Caso contrário, a gente vê o que acontece. Porque assim, tem N seres criadores aí. Eles sabem que eles podem criar, mas eles não têm escrúpulos, eles não têm luz, eles não têm amor dentro deles. Então eles criam coisas ruins. Então assim, criar todo mundo pode. A diferença é o que eu estou vibrando. A partir de que estado eu vou criar. E isso é importante no processo, tá? Outra coisa aqui nesse parágrafo, que ele fala que nós nos tornaremos criadores primordiais, né? Porque a gente é um fractal do todo, a gente é uma parte do Criador. Então, se nós somos uma parte, é como se fosse assim, o grande vai se dividindo num pedaço, num pedaço, num pedaço, num pedaço, e cada pedaço tem essa parte do todo. Se o todo é criador, o pedacinho vai ser criador, e ele vai criar. Então, a gente vai se replicando, a gente vai replicando a vida, a gente vai recriando a vida de alguma forma. Então isso é muito importante aqui também, a gente entender a nossa parte dentro disso tudo. Se eu sou uma parte, eu tenho o que o todo tem. Se o todo é um criador, eu também sou um criador. Então começar a tomar consciência disso e começar a testar mesmo na nossa vida, ter mais consciência daquilo que eu desejo e começar a manipular a realidade de uma maneira positiva, tá? Isso é muito forte aqui, muito importante a gente começar a treinar e a fazer. Vocês estão desenvolvendo esta faculdade. Basicamente, a parte que estão atravessando agora é a mais árdua, porque estão duvidando e questionando se tudo isso é realmente verdade.
O corpo diz uma coisa e a mente diz outra. O corpo diz uma coisa e a sociedade diz outra. O conhecimento está crescendo e trata-se do conhecimento daquilo que está despertando dentro de vocês. Então a gente está nesse processo, né, como a gente já viu, e essa questão, né, que a gente está vivendo, essa fase de duvidar muito, de ir contra o status quo, que as pessoas acreditam em geral, que a sociedade acredita, isso é muito forte também, isso impede o nosso processo de ser um pouco mais rápido, e a gente precisa começar a acreditar mais no que vibra dentro da gente, no que está pulsando ali, no que está dizendo pra gente que a gente não está ficando louco, né, que a gente está realmente sentindo esses aspectos multidimensionais, outras realidades, outras sensações, acessando imagens, cenas, sonhos, e isso não é invenção nossa, isso realmente existe em outra dimensão. Precisam estar empenhados o tempo todo. Quando começarem a vivenciar estas habilidades, estes dons, precisam aprender a trabalhá-los. Comecem sabendo que possuem orientação divina e que todos os acontecimentos atraídos para vocês os levam ao crescimento, não importa a revolução que pareçam produzir em suas vidas. E principalmente, estes eventos tornarão vocês mais ricos. A situação atual pode ser comparada a alguém descarregando barris cheios de ouro no vosso quintal e vocês dizerem: droga, o ouro está estragando a grama. Vocês podem achar que o gramado não está tão bonito quanto era por causa do ouro. Então olha que analogia interessante, né? O quanto a gente não percebe como as coisas estão sempre chegando para o nosso bem, que a gente sempre atrai aquilo que a gente precisa para crescer, para evoluir, para expandir a nossa mente, a nossa consciência, e que a gente está sendo o tempo todo orientado. A gente precisa lembrar disso, a gente não está sozinho, a gente não está solto, a gente está recebendo sempre informações, direcionamentos, ajuda, suporte, mas muitas vezes a gente renega isso, inclusive, a gente não pede, e muitas vezes os nossos guias não podem simplesmente obrigar a gente está dentro de um universo de livre-arbítrio, por isso que a gente deixar claro o que a gente quer, a gente pedir ajuda para o universo é muito importante nesse processo, para ele poder mandar essa ajuda, para ele poder agir através dos outros, para nos guiar, para nos amparar quando a gente precisa. Aprendam a participar de qualquer experiência que vivenciem, participem plenamente do vosso corpo físico, desfrutem ele, tenham bons momentos com ele e aprendam a simultaneamente observar suas experiências, o efeito que essas experiências provocam nas outras pessoas e em vocês mesmos e os resultados que obtém a cada uma delas. E assim, sempre que algo de natureza extraordinária acontecer, poderão dizer a si mesmas: uau, outra vez, o que é que eu posso aprender com isto? O nosso corpo, ele é o nosso veículo aqui. É a partir dele que eu experiencio essa realidade, a terceira dimensão. Então, o nosso corpo, ele tem inclusive sensores, né? Com sensações ali que ele vai captar, com percepções que ele vai captar e que eu só posso experienciar através dele. Senão a gente não estava encarnado, né? Então, a gente entender também essa riqueza que é ter um corpo físico, essa riqueza que é poder experienciar esse corpo e que a gente precisa se conectar mais com ele, que a gente precisa sentir mais do que a gente já está viciado a sentir de certa forma, é meio automático, né? Igual dirigir, a gente já está ali naquele processo. Muitas vezes a gente nem sente mais o corpo de fato. Então sentar, meditar, perceber o seu corpo, se conectar com ele, aprender a amá-lo, honrá-lo, tudo isso faz parte do processo também. A gente não pode renegar o nosso corpo físico e pensar que só o que está fora da Terra é bom. Isso é uma ilusão também. A gente precisa ter consciência desse processo, aprender a dar valor a tudo que existe, começando pelo aqui e agora, começando pela vida que eu tenho, o corpo que eu tenho e todas as experiências que eu estou vivendo nesse momento, porque elas são importantes para o meu processo e para o meu aprendizado. Então, em vez de a gente ficar reclamando, a gente aprender a perguntar, a se questionar e a refletir sobre o que cada situação está querendo trazer para a gente como um aprendizado,
rumo à nossa evolução, rumo à nossa compreensão do todo maior, na verdade, né? Eu acho que a gente também precisa tirar um pouco essa questão de eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender, porque parece que a gente nunca é bom o bastante, a gente nunca é bom o suficiente, e sim, a gente já é bom o suficiente. Quando não estiverem tendo essas experiências, imaginem-se assumindo o controle de suas vidas, agindo como se pudessem comandar ou alterar uma dessas experiências da próxima vez em que elas surgirem. Vocês conseguem fazê-lo, da mesma forma como aprenderam a despertar no meio de um pesadelo e a ordenar que não seriam raptados pelo bicho-papão, ou a fazer o sino tocar bem na hora em que iam ganhar um 0. Como indivíduos e como espécie, devem cultivar essa credibilidade ou intenção em todas as experiências da vida. Então, começar a treinar mesmo, né? Imaginar como se a gente fosse esse jogador que está no controle desse videogame, desse jogo, e agir como se a gente pudesse realmente controlar, dizendo o que a gente gostaria, ou pelo menos pensando, direcionando a nossa energia, a nossa intenção, a nossa consciência. A gente vai perceber que muitas vezes principalmente quando a gente está envolvido emocionalmente, né, muito envolvido, a gente tem mais dificuldade, mas se a gente começar com coisas bobas, que a gente não tem tanta pressão e tanto controle ali, tanta necessidade, né, de ter um resultado X ou Y, a gente vai começar a perceber que realmente acontece, e a gente vai ganhando mais confiança nesse processo de co-criador que a gente é. Então é preciso também que a gente comece a observar e a criar e a resgatar, na verdade, a nossa natureza de criadores, tá? E é interessante a gente começar a brincar disso na prática mesmo, com coisas pequenas e depois ir direcionando para coisas cada vez maiores na nossa vida. Uma convergência de seus eus está prestes a ocorrer neste planeta. Os eus que vão encontrar estão chegando de todos os confins do universo. Existem eus que a simples lembrança petrifica e eus que a simples visão poderia matá-los de um ataque cardíaco. Estes eus são vocês. Então essa frase aqui ficou bem codificada, né? Ficou bem complexa, ficou bem cheia de entrelinhas. O que eu percebo? Primeiramente, que a gente não está lendo um livro sobre todos esses assuntos complexos, extremamente complexos, se a gente não tivesse preparado. Então a gente está aqui por algum motivo, porque a gente está pronto para acessar essas informações e relembrar, na verdade, elas dentro da gente. Segundo, porque eu percebo uma coisa que eu venho intuindo muito, que a Terra em breve ela vai abrir as suas fronteiras para seres de outras galáxias, de outros planetas, de outros lugares do universo. E a gente vai estar ali à beira das pessoas, né, dos humanos, descobrirem que eles não estão sozinhos no universo, como o governo aí oculto vinha dizendo, né? Então oculta-se tudo que diz respeito a isso, né? Coloca-se como se nada existisse, como se não existissem, fôssemos os únicos vivos no universo inteiro. Olha só a que nível chega a ignorância, né, das pessoas. Olhar para esse universo de trilhões e trilhões e trilhões, eu não conseguiria contar todas as estrelas aqui, né, nem para dizer quantas tem, e pensar que nós somos os únicos dentro desse espaço, que nós somos o único planeta com vida. É realmente pensar pequeno, é realmente não parar de fato para analisar de uma maneira muito lógica isso, né? E eu percebo, eu sinto que isso vai acontecer em breve, né? Que essa apresentação, digamos assim, vai acontecer. E quando isso acontecer, a gente vai começar a entrar em contato com esses seres e a gente vai ver que, na verdade, ali existe uma porção nossa vivendo essas experiências. Então, a gente vai começar a entrar em contato com esses outros eus, essas novas versões minhas que estão vivendo essas experiências por aí, né? Então, isso pode acontecer de uma maneira física, mas pode ser também de uma maneira metafísica, digamos assim, né? Mais etérea, digamos assim, tá? Então, eu não sei se esse encontro vai acontecer fisicamente, mas a gente pode começar a ter acesso, inclusive durante sonhos, a essas versões nossas, e muitas delas causam medo, porque é aquilo que eu falei, a gente escolheu experienciar um pouco de tudo, a gente não é só bonito sempre, só ser de luz sempre, né? Então, na verdade, todos somos seres de luz, inclusive os que estão na sombra, eles só renegam a luz, né? E a gente pode estar ali perdido entre um deles também.
A Terra está passando por uma iniciação. Vocês passarão por uma iniciação porque fazem parte da Terra e não podem separar-se desse sistema. A Terra está se transformando e pretende agir como um dominó para o seu sistema solar. Pretende fundir múltiplos mundos em um. Pretende estar ancorado o suficiente para permitir que todos esses mundos existam e para traduzir a experiência. A Terra está pronta para isto e, claro, todos vocês também devem estar. Então aqui não é uma escolha, né? Simplesmente está acontecendo. A Terra está passando por esse processo e nós, por estarmos dentro dela, também estamos vivendo tudo isso, tá? Então não é uma escolha, a gente simplesmente precisa passar por isso. Vai acontecer, essa fusão de mundos, de dimensões vai acontecer e a gente precisa estar pronto para viver essa experiência e passar por esse processo da melhor forma. O mundo 3D, tridimensional, está fadado a uma colisão de dimensões. Não uma colisão de mundos, mas uma colisão de dimensões. Muitas dimensões irão chocar-se. Algumas dessas dimensões podem parecer pavorosas, aterrorizadoras. O teste, a iniciação, e iniciação significa sempre atuar em outra realidade para conquistá-la e transmutá-la, será defrontar-se com essas energias e entidades aparentemente de um horror total e compreender que elas vieram fundir-se com vocês porque são vocês. Elas fazem parte do ser multidimensional que vocês são. E vocês são os portadores da alma, vocês são luz. As trevas virão à luz. Sejam muito claros quando lidarem com essas coisas. Se tiverem hesitantes sobre algo, não o façam, sejam claros. Aqui, né, continua todo esse processo de abrir a nossa mente para o que vai acontecer nessa fusão de dimensões. Então é como se fosse, a gente sabe, né, dentro do espiritismo ali a gente tem o umbral, a gente tem, né, o plano etérico, para onde as pessoas que desencarnam vão, né, uma dimensão acima, mas ainda dentro, digamos assim. Então eu acredito que o que pode acontecer é muito nesse sentido também, dessa fusão de dimensões e a gente começar a ter acesso a esses locais, a gente começar a ter acesso ao plano superior, digamos, onde as pessoas desencarnadas estão, mas ainda estão tão vivas quanto a gente, e a gente começar a ter acesso a esses lugares de sombra também, né? Onde existem seres que estão ali renegados, esquecidos, né? Desligados da luz, desligados da própria luz, tá? Só que isso vai acontecer para que as trevas venham à luz, para que aquela luz que está vindo lá do Sol central ilumine tudo, e isso passa por iluminar todas as dimensões, tá? Então, assim, eu sei mais uma vez que é muito complexo, talvez aqui apenas acessem essa informação nas suas células, deixem o ego, a mente lógica de lado e apenas confiem, acreditem, mesmo que você não saiba como vai acontecer ou o que vai acontecer, mas é importante a gente ter em mente o que eles estão dizendo. Vão ter imagens, seres, questões aí que vão parecer difíceis, aterrorizantes para a gente, mas é a aparência. A gente precisa aprender a se conectar mais com a essência das coisas, tá? Porque nós somos essa luz que viemos diretamente do Sol central para iluminar a periferia do universo, e a gente precisa entender o nosso papel dentro disso. É só tendo contato com a sombra que eu posso jogar a minha luz, tá? Por isso que a gente veio para esse mundo e a gente está o tempo todo, parece, sendo confrontado com as sombras, porque é isso que a gente veio fazer, a gente veio iluminá-las. E como que a gente vai iluminar uma coisa que a gente não tem consciência, não é verdade? Nós definimos luz como a promoção, a distribuição e o partilhar de informação. Trevas são o controle e a retenção de informação. Pensem sobre isso, sintam. Essa informação é muito importante a gente ter em mente. Ele já vem falando desde o início, né? Que luz é informação. Então, quando eu sei algo, quando eu tenho esclarecimento sobre algo, eu estou na luz. Porque eu sei, tá claro, não tem nada escondido. A sombra, o que ela faz? Ela esconde a informação, ela esconde a verdade, entende? Então ela controla a partir disso, porque ela omite algo que todo mundo deveria saber. E nisso ela tem o controle, porque ela sabe de algo que a gente não sabe. Então isso é muito importante aqui, a gente precisa clarear, levar luz, levar informação
para onde há trevas, para onde há controle, para onde as pessoas não sabem de fato o que está acontecendo, que é o que a gente está vivendo aqui na Terra, né? Por isso que a gente veio para cá. Vocês vieram a este planeta com um programa codificado para trazer luz e provocar uma transformação planetária colossal. Vieram para serem os porta-estandartes das vossas almas, a parte das vossas almas que vai liderar e que diz: eu estabeleço o ritmo aqui, e o ritmo é luz e informação, nada de sombras. Então é o que eu acabei de dizer, né, da nossa missão aqui. Alguma vez já pensaram que existem porções do vosso eu que se encontram nas trevas e que não conseguem chegar à luz a não ser com a vossa ajuda? Elas também querem luz. Elas também querem respostas e soluções. O que vocês sentem pode não ser a intenção das forças das trevas, e sim a emoção das forças das trevas, o medo que vibra decorrente da falta de informação. Parte dos vossos eus que estão desinformadas virão a vocês para receberem informação. Como vão informá-las? Espalhando luz, compartilhando a luz, dizendo: é minha intenção que todos os meus outros eus venham comigo nessa jornada e que também eles recebam a luz. É muito simples. Aqui tem uma coisa um pouco complexa também que eu queria tentar explicar nesse momento, que eu acho que vai fazer sentido. Se a gente pensar que o Criador é tudo que existe e ele criou outros seres para que ele fosse e se espalhasse, vivesse experiências e depois retornasse a ele mesmo, né, e voltasse ao estado de luz, a gente tem que pensar que tudo é o todo. Então todo mundo sou eu. Todo mundo é uma parte minha, vivendo uma outra experiência. Então enquanto todo mundo não tiver consciência disso, enquanto todo mundo não chegar nesse estado unificado, o todo não evolui, o todo não volta a ser ele mesmo, não existe essa reintegração. Então nós somos esses agentes de nós mesmos, digamos assim, se eu pensar que eu sou o todo, que eu sou um fractal dele, e eu preciso fazer esse trabalho, esse processo de iluminar partes minhas que estão na sombra. E é nesse sentido que é partes minhas, entende? Porque senão fica muito confuso, porque você fica pensando: nossa, mas sou eu? Como que sou eu? Porque é você de outra forma, é o todo experienciando uma outra pessoa, entende? É a mesma luz que está em mim, está no outro. Então ele é um aspecto meu, tá? Isso eu acho que tira um pouco esse peso de pensar que, nossa, como que ele é eu sou eu? Não, todos somos um, né? Então, ou seja, todos sou eu. Todos são uma versão minha vivendo uma outra experiência, uma outra realidade, de uma outra maneira, numa outra dimensão. Tá? Eu acho que isso ajuda também a entender todo esse processo que a gente está vivendo e de acessar um outro eu, que na verdade é uma parte do todo que está vivendo uma outra experiência, tá bom? Outra coisa que ajuda a entender esse processo aqui, né, é pensar nesse todo que está vivendo todas as experiências e todo mundo tem uma parcela dele, uma fagulha de luz divina ali, digamos assim, mas em pensar também que esse todo ele vai se dividindo, porque ele é muito forte, ele é muito grande, ele é cheio de luz. Então ele precisa ir pegando pedaços que se dividem em pedaços, que se dividem em pedaços, que foi o que eu acabei de falar, que eram os fractais. Então eu vou colocar uma foto de um resumo que eu fiz bem assim, bem rascunho mesmo, tá? Com a minha letra e tal, mas que explica um pouco essa questão, né? Da mônada, que é uma consciência mais elevada, que tem muita luz e que não caberia dentro de um serzinho, então ela vai se subdividindo até chegar numa porção individualizada, tá? Então quando eu falo outro eu, é também esse outro aspecto meu dentro de um todo maior, mas não o todo, porque o todos vão ser eu, mas dentro dessa subdivisão que ele vai fazendo, eu vou tendo uma parte minha que tem uma essência que divide comigo a mesma essência, porque vem da mesma alma. Então na foto vocês vão talvez entender melhor, o que de certa forma também pode fazer sentido aqui, tá? Essas essências experienciando diferentes realidades, mas vindo do mesmo ponto, digamos assim. E aí eu posso pensar que esse sou outro eu também, tá? Então, duas visões aqui que podem ajudar a explicar um pouquinho melhor isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. A batalha entre a luz e as trevas, na verdade, não serve a vocês. Faz parte da história da separação que os confunde.
Na verdade, trata-se simplesmente de aspectos individuais de almas que adotaram aparências diferentes, entrando em conflito consigo mesmas. Vocês estão lutando consigo mesmos. A batalha da luz contra as trevas ou do bem contra o mal não passa de uma batalha entre porções de vocês mesmos. Essas porções são extensões multidimensionais ou reencarnações do mesmo coletivo de energias que fazem parte como indivíduos. Quando não compreendem determinada coisa, vocês a temem, como formas separadas de consciência que fazem parte do jogo do Criador primordial, encontram-se no universo feito por dualidades. O Criador primordial trouxe este universo à existência com os componentes do livre-arbítrio, para que este conduzisse ao caos e depois a um realinhamento de energia e uma percepção do Criador em todas as coisas. Então, um parágrafo complexo aqui, mas que explica exatamente o que eu acabei de falar. Então, eu vou manter a fotinho aí para você entender toda essa questão de como que a gente está batalhando contra a gente mesmo, né? Como que, de certa forma, é um coletivo, mas que sou eu também, porque vem todos da mesma essência, da mesma porção de energia, digamos assim, que está individualizada. Tá? Então, outra coisa importante, a gente tem medo do que a gente desconhece. Então, a gente só tem medo de uma coisa que eu não sei o que é. A partir do momento que eu sei o que é, ou seja, eu coloquei luz aquilo não tem mais como ter medo. Não tem mais como temer uma coisa que eu sei o que é, que eu conheço. É igual o medo do escuro. A partir do momento que você acende a luz, eu não tenho mais medo, porque a luz ela ilumina. E se está iluminando, eu estou vendo o que tem ali. E aí eu não tenho mais medo. Né? Então isso é importante também, o quanto esse jogo do medo está relacionado ao que eu desconheço, ao que eu não tenho consciência e nem controle, de certa forma. Então o controle também é uma questão do ego, né? Muito dos medos é essa questão do ego de querer controlar tudo e ele sente que ele vai perder o controle e isso causa medo, porque ele tem uma ilusão que enquanto ele tem o controle na cabeça dele, né, iludido, ele está seguro, e isso é uma ilusão também, né? E fala dessa questão do Criador também, né? Que de criar um universo em que haveria dualidade, bem e mal, bonito ou feio, tudo que a gente vê aqui no nosso universo, e haveria livre-arbítrio, ou seja, cada um poderia fazer o que quisesse. Não existe leis no sentido de, isso pode, isso não pode. Pode tudo. Né? Só que isso levaria a um caos, e ele já sabia disso, porque depois desse caos começaria um realinhamento de energia para levar de volta ao Criador primordial com uma percepção diferenciada. Né? Então eu vivo uma experiência e eu levo esse conhecimento dessa experiência, tudo que eu experienciei fica gravado, toda a informação desse processo de realinhamento fica gravado. Né? Então, assim, é muito complexo para o nosso entendimento, eu sei, mas apenas acesse essa informação também, deixa que ela trabalhe no seu campo, digamos assim, não na sua mente apenas, porque senão você vai ficar até talvez um pouco atordoado, com dor de cabeça. Eu sei que esse capítulo está sendo bem complexo, mas eu acho que ele tem uma sabedoria, uma profundidade muito importante para a gente nesse momento. Ele está agregando muitas coisas para a gente que a gente precisa saber lá no fundo, né, do nosso DNA, nas nossas células, que a gente precisa acessar nesse momento. Com o livre-arbítrio, tudo é permitido e as oposições acontecem. Estas oposições retalham o eu, da mesma forma que o Criador primordial está em todas as coisas e permite todas as coisas. As coisas que os amedrontam são vocês. Portanto, quando se concentrarem na história do bem e do mal e quiserem compreendê-la, precisam apenas perceber que estão jogando bola com outros aspectos de vocês mesmos que lhes permitem jogar do vosso ponto de vista. Então continua todo esse processo, inclusive da gente começar a olhar o outro que tanto nos irrita, que tanto nos faz mal, digamos assim, como um outro eu vivendo aquela experiência e pensando daquela forma, porque no fundo ele desconhece outro fato, ele desconhece o oposto daquilo, ele não sabe fazer diferente do que ele está fazendo, e a gente precisa ter compaixão também por essas parcelas. Isso é vibrar na luz também, tá? Então pensar que até o que causa medo é um aspecto meu ali que eu não consigo acessar talvez,
né? As nossas próprias sombras, né? Se a gente pensar, é algo que não está iluminado. Por isso que eu tenho medo, porque eu desconheço. Então, começar a ver também com essa simplicidade maior, com essa facilidade de não ver as coisas também tão assim pesadas, tão como isso é horrível, ó, isso é bom, isso é ruim, sair um pouco desse processo de julgamento, tá? E passar a iluminar tudo e tentar trazer mais pro todo, pro campo maior, tá? Que é assim que a gente vai conseguir sair desse processo, eu acredito. O assim chamado mal serve a um grande propósito. Vocês julgam-no apenas porque parece ruim. Como membros da família da luz, quando vivem em outros lugares, vivenciam vários aspectos de si que podem atingir a perfeição. Quando vêm para a Terra, entram na densidade do planeta e só podem atuar com a limitada dupla hélice, por isso esquecem muitas coisas. Agora, à medida que forem despertando e reconhecendo a vossa potencialidade, vão descobrir que vocês são os vossos próprios inimigos. Então, mais uma vez, né, esse chamado de olhar para todos os seres como porções nossas, de certa forma, e ver, inclusive, o que a gente considera como mal, como algo que a gente esqueceu, né? Então, somos todos um, estamos vivendo múltiplas realidades, então pode ter um eu ali vivendo aquela experiência. Eu acho que eu já comentei também aqui da série Sense8, que fala um pouco disso também, né? Só que eles têm uma percepção já um pouco diferenciada, né? Existe uma conexão entre 8 pessoas e, de certa forma, é como se elas fossem várias facetas de uma mesma energia, né? Elas sentem o que a outra está sentindo, então é muito nesse sentido. A diferença é pensar que talvez dentro desse grupo todos fossem inimigos, se odiassem, mas ainda assim eles seriam o mesmo ser, eles seriam parte da mesma energia, digamos assim. E se a gente pensar no todo, todos somos um, então aí não tem como não ser eu mesmo meu próprio inimigo, tá? E aqui eu vejo uma ambiguidade também, do outro ser um eu, né, um aspecto meu, ou seja, vocês são seus próprios inimigos, porque o outro é um eu. Mas também pensar que nós somos nossos próprios inimigos, porque nós, de certa forma, olhamos pra gente com esse olhar, porque a gente se reprova muito, porque a gente se sabota muito, então nós mesmos sermos os nossos próprios inimigos. Então aqui tem as duas versões também, tá? Como membros da família da luz, têm acesso a um tremendo arsenal de entendimento que outros seres não têm. Vocês veem com ele, são lembrados de que ele existe e agora estão aprendendo e aceitando isso. Parte da vossa tarefa consiste em permitir a vocês mesmos a fusão com os vossos eus que aparentemente são inimigos e se encontram separados de vocês. Estes eus encontram-se em todas as variedades de existência. A vossa tarefa consiste em manter a frequência do amor, que é a frequência da criação, da luz, da informação, através de toda a coleção das vossas almas. Vieram juntos como alma para adquirir experiência e enriquecer o Criador primordial. Ao se separarem, partem e agem de acordo com o vosso livre-arbítrio, quaisquer que sejam as vossas escolhas, sem julgamento, para adquirir as informações corretas que os trarão de volta ao todo. Aqui eu vejo muito aquela frase da Bíblia também, que eu não vou lembrar de cor agora, mas ele fala, né, vão, se espalhem, né, semeiem, alguma coisa assim, criem, né? Então ele fala pra gente, vai e vive a sua experiência, né? E a partir da sua experiência, eu, o todo, né, que estou dentro de você, também experiencio tudo isso. E em algum momento a gente volta ao todo, a gente volta ao nosso estado original, digamos assim, tá? É um pouco complexo, eu sei, mas a gente só se esqueceu porque justamente a gente está encarnado, a gente está dentro de um corpo que foi desligado dessa função multidimensional, né? O nosso DNA está desligado, ele só funciona com 2 hélices e ele está preso nessa dimensão, digamos assim. Por isso que a gente não tem consciência disso. Mas quando a gente acessa essas informações, é como se algo dentro da gente pulsasse, né? E algo dentro da gente falasse, nossa, é isso. Isso já é uma confirmação. A gente tem que sair da mente lógica e querer explicação para tudo, porque a explicação ela só vai valer nessa dimensão. E a gente está falando de outras, como é que a gente vai prová-las se a gente não está lá nesse momento, né? Se a nossa consciência está aqui, justamente, vivendo essa experiência. A história do bem e do mal pode atrapalhá-los se não conseguirem superá-la.
Vocês constituem uma coleção de personalidades de riqueza incrível, que encarnam em diferentes sistemas de realidade. Como membros da família da luz, vêm a esta realidade para trazer informação e o fazem em diferentes sistemas. Existem versões vossas que estão executando o mesmo trabalho na comunidade dos lagartos, dos insetos, dos pássaros. Vocês são uma coleção de personalidades. Como membros da família da luz, a experiência das vossas reencarnações inclui formas não humanas. Então, quando a gente acha que está entendendo, parece que vai aprofundando o processo, acaba trazendo outros aspectos aí, e a gente precisa, de certa forma, focar nisso aqui, ó. A história do bem e do mal pode atrapalhá-los se não conseguirem superá-la. A gente precisa estar além da dualidade. A gente precisa começar a ver a unidade e ver o mal apenas como um aspecto de não luz, apenas como falta de informação, como ignorância, de certa forma, entende? A partir do momento que eu jogo luz ali, aquilo se ilumina e passa a ser luz também. Então não tem como, não tem como o mal ser mais forte, não tem como o mal ter poder quando a gente aprende a ver dessa forma. Mas de novo, uma percepção que a gente precisa ter. E a gente precisa também enfrentar o medo, enfrentar o mal, enfrentar no sentido de estar ali, de certa forma. O que eu sinto medo? É ali que eu vou. Porque é onde está mostrando o caminho para a gente superar tudo isso e levar luz, inclusive, para o medo, iluminar o que está escuro e fazer aquilo se tornar luz com mais facilidade. Uma característica que os membros da família da luz têm em comum é a sua participação em diversas versões de realidades sencientes ou compostas. Muitas das formas que escolheram para encarnar podem parecer-lhes muito estranhas e assustadoras. Contudo, esta é a maneira pela qual as vossas almas evoluem. Vocês não encarnam só numa espécie, são viajantes. Assim como estão fantasiados de humanos, também o podem estar de lagartos ou de outra coisa. Fazem isso para poderem se unificar e compreender a essência do Criador primordial, através de uma variedade de espécies que aparentemente nada têm em comum. Então, o Criador, ele quer experimentar tudo que existe. Então, ele é a folha, ele é o lagarto, ele é o bichinho, ele é o inseto, ele é o pássaro, ele é tudo que existe. E a diferença é onde a minha consciência vai experienciar aquilo exatamente, tá? Então, ele tá em tudo, mas onde a consciência que eu tô vivendo hoje tá naquele momento, Eu vou experienciar por ele, digamos assim, porque ele é só a essência que está em todo lugar. Ele não tem braços e pernas, ele só tem a parte do corpo que a gente escolhe experienciar, digamos assim, a figura que a gente escolhe ter. Então, por isso também que a gente acaba tendo experiências de diversas formas, não só na forma humana. Como membros da família da luz, vocês conhecem os bastidores, vêm como embaixadores para fazer as realidades se fundirem e absorverem as informações umas das outras, para que todos os envolvidos no processo possam liberar o medo e perder as inibições. Quando ele fala em fundir, já me veio lá em cima, Ele falou alguma coisa também de fundir as dimensões, de fundir as realidades. Eu vejo muito essa questão das galáxias. Sabe quando duas galáxias se chocam e elas entram num processo, claro que dura milhões de anos, mas se a gente pensar de uma maneira parecida, digamos assim, elas se tornam uma só. Então elas entram num processo ali que uma engole a outra, digamos assim, e elas passam a ser apenas uma. Então eu vejo muito esse processo aqui também, quando ele fala em fusão de realidades, fusão de dimensões, eu vejo como se fosse isso acontecendo, no nível energético talvez, ou até dessa forma também. Parte do vosso trabalho consiste em encontrar esses outros eus, fundir-se com eles e sentir como é. O ideal seria que se tornassem viajantes multidimensionais e fossem capazes de extrair a força de seus corpos. Assim, se estivessem trabalhando no campo, talvez cultivando a terra, ou conversando com alguém ou colhendo morangos, e de repente algo os atingisse, um som, vocês pediriam licença e diriam: "Estão me chamando, volto mais tarde." Saíam do lugar, sentavam-se e permitiam que a vossa personalidade atual terrestre partisse. Conscientes, levavam então essa personalidade para onde ela estava sendo chamada, para que contribuíssem com a qualidade da família da luz que estava sendo necessitada naquela realidade.
vocês irão saber. Então, olha que processo interessante aqui, né? Mais uma vez me vem um outro filme que eu acho que eu não falei dele ainda, que traz um pouco dessa questão também de você desligar num lugar, ligar em outro, né? É parecido, né? Talvez não seja dessa forma aqui, mas se chama 13º Andar, tá? Eu vou deixar o loginho dele aqui, né? O nome para vocês procurarem, baixarem, enfim, assistirem, porque ele é muito interessante. Ele realmente traz uma percepção bem alinhada com o que está sendo falado aqui nesse parágrafo. Todos se tornarão jogadores multidimensionais. Não se importarão quando um de vocês pedir licença ao ouvir o chamado. Viajarão com a consciência e a diversão virá do eu. Não precisarão ler livros, ouvir músicas ou ir ao cinema, pois estarão vivendo tudo isso. Ao trazer as faculdades da família da luz para este planeta, muitas pessoas não vão querer tê-los aqui, porque vocês não se submeterão a seus deuses. Então, assim, a gente precisa ter consciência que a gente não é bem-vindo aqui, que a gente está invadindo o sistema pré-estabelecido, que domina as pessoas a partir do medo, a partir da sombra, e a gente veio para libertar a sociedade disso, a gente veio para trazer luz, para trazer consciência, para trazer uma nova realidade. E claro que a gente vai sofrer retaliações, não necessariamente retaliações, não era essa a palavra que eu queria usar, mas a gente vai sofrer resistência, tá? Vai ser um processo que vai ter resistência, que vai ter, enfim, a gente já está percebendo isso acontecer, né? Então não precisa nem tentar dar exemplos, porque a gente está vivendo isso na prática na nossa sociedade hoje. E outra coisa interessante aqui é dessa questão da gente não precisar mais ler livro, ver um filme para acessar uma nova realidade. E veio muito com o pensamento que eu andava tendo esses tempos, né, de como os filmes são reais, são dimensões, né, que são acessadas e trazidas, contadas como uma história aqui, mas que tudo é real. Para mim tudo é real, tudo, o sonho é real, o que eu assisto, né, um livro que eu leio de uma história que depois se transforma num filme ou não, mas tudo é real porque está acessando uma outra dimensão e alguém acessou aquilo e trouxe para essa realidade, só está contando, narrando, né? Mas se a gente parar para pensar de onde que essas pessoas tiraram essas ideias, como que, né, o Senhor dos Anéis, né, o autor dele escreveu tudo aquilo com tantos detalhes, né? Filmes de galáxia também, como que eles sabem? Porque eles estavam lá, porque de alguma forma a consciência dele foi até lá. Isso é importante também, tá? A gente acha que a gente vai para lá com o nosso corpo, mas muitas dessas dimensões elas não estão nesse corpo, nessa dimensão física, então a gente vai sem o nosso corpo físico. Isso é importante a gente ver também, tá? Que a gente vai projetando a nossa consciência. Aonde eu projetar a minha consciência, ou seja, enviar a minha energia, a minha vibração, eu estou lá. Então, se agora eu fechar os olhos e pensar que nem agora, eu estou aqui na França, eu vou projetar minha consciência lá na casa da minha mãe no Brasil. Eu estou lá, eu consigo entrar lá, eu estou vendo, a porta está aberta, estou vendo o meu cachorro, está deitado perto da porta, minha mãe tá lá no quarto dela, eu tô vendo ela sentada assim na cama, mexendo no celular. É verdade? Não sei, mas foi o que me veio. Então talvez se eu ligar para ela e perguntar, e aí, o que você tá fazendo? Talvez ela confirme, ou talvez não, porque eu acessei um outro espaço-tempo, não é o agora, tipo agora concomitante com esse que eu tô vivendo. Então é muito mais complexo do que a gente imagina, mas é muito real também, e a gente precisa começar a entender isso, ver como natural, tá bom? Nem todos querem a liberdade. Vocês, como membros da família da luz, vão criar uma nova terra que será livre. Quem não quiser ser livre também possuirá a terra. Haverá uma divisão, um tempo de separação. Os membros da família da luz sabem que não há necessidade de se forçar nada. Vão simplesmente trabalhar em harmonia, sustentar uns aos outros e buscar apoio uns nos outros, porque o que irão fazer será muitas vezes considerado uma afronta. Então isso é importante. Aqui é interessante pensar que a
aquário na astrologia, ele está muito relacionado à liberdade, ele é um símbolo de liberdade, né? Então, essa questão da gente trazer a liberdade é muito forte, isso está muito relacionado à era de aquário, aos valores da era de aquário, né? De uma terra livre, de uma terra fraterna, de uma terra em que todos terão, de certa forma, conhecimento, né? Vão saber a verdade, vão saber realmente o que acontece. Não dentro desse limite do corpo físico, mas para além dele, né? Só que nem todos querem essa liberdade, né? Existe um sistema que se alimenta disso, se alimenta desse processo de encarceramento mesmo, né? Da consciência dentro desse plano. Então, com certeza vai ser um processo lento, né, que vai ser no tempo certo, mas a gente está percebendo já que esse tempo de divisão, de separação já começou. A gente está vendo que a olhos vistos está havendo essa separação. Uns estão ficando de um lado, dentro da sua escolha de livre-arbítrio, e outros estão ficando do outro. Então agora realmente é a separação do joio do trigo. Cada um de vocês ofereceu-se para vir à Terra agora para sustentar uma frequência. Neste período, a frequência é luz, mas posteriormente irão aprender como sustentar a frequência do amor. A grande maioria de vocês não tem a menor ideia do que seja a frequência do amor. Nós estamos falando de amor e de luz. No entanto, vocês não compreendem suas ramificações, nem o seu verdadeiro significado. Luz é informação, amor é criação. Precisam estar informados antes de criarem. Compreendem isto? Olha que forte aqui, né? Essas frequências de luz, de luz ser informação e de amor ser a energia da criação, né? Então nós somos feitos de luz e amor, nós somos frutos dessa criação primordial e tudo que a gente fizer, a gente precisa saber o que está fazendo, então a gente precisa estar informado, ou seja, cheio de luz antes de criar, antes de acessar o amor da criação. Tá? E a gente está nesse processo, a gente vai adquirindo mais consciência também, conforme estejamos preparados. À medida que crescerem e atingirem estes planos superiores de reconhecimento, vão esbarrar no que parecem blocos de cimento, camadas de vocês próprios que os seguravam. Imaginem a frequência que limitou a experiência humana como uma estação de rádio. A experiência humana ficou na mesma estação por 300 mil anos, sempre o mesmo velho som. A experiência humana era incapaz de mudar o dial e ouvir uma banda diferente. Sempre a mesma frequência era transmitida. Isso criou uma quarentena, o planeta lacrado. Olha que paradoxal isso, irônico, para não dizer outra coisa. A Terra estava numa quarentena por 300 mil anos, presa a uma mesma frequência, uma baixa frequência que estava, de certa forma, limitando todos os seres que estavam aqui, por vidas e vidas e vidas. Muitos deles ficavam encarnando, né? Reencarnando, mas sempre presos a essa frequência. E é engraçado pensar que a Terra está se libertando da sua quarentena com uma quarentena. Olha que irônico isso, olha que confirmação, né? Ter essa palavra tão forte aqui, a gente está preso hoje vivendo uma quarentena na materialidade e pensar que a Terra já está vivendo por 300 mil anos isso e ela está cansada, por isso que ela deu esse basta, por isso que ela está buscando a liberdade, essa liberdade tão falada, né? E claro, não vai acontecer sem resistência, como a gente já viu. Então, é um processo que se inicia e a gente precisa estar muito bem ancorado para ele. A gente precisa estar muito bem ancorado na nossa própria luz, na nossa própria consciência de família da luz que a gente é. Os raios cósmicos criativos enviados pelo Criador primordial e pelos planejadores originais bombardeiam a Terra e atravessam esse escudo de frequência, mas precisam ter alguém para recebê-los. Sem o receptor, estes raios cósmicos criativos criariam a confusão e o caos. Como membros da família da luz, vieram a este sistema para receber estes raios de reconhecimento. A vossa missão é disseminar o conhecimento, o novo estilo de vida e a nova frequência para o resto da população, alterando o planeta inteiro. Olha que lindo isso, que lindo, 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 de verdade. Olha a nossa missão.
A gente escolheu encarnar, tá aqui dentro como um receptor dessa energia, desses raios cósmicos que estavam chegando lá do centro da galáxia, como eu falei no começo. Olha que lindo, né? O Criador está aqui no centro enviando essas luzes, esses raios cósmicos, e a gente precisava estar aqui dentro para receber, para captar, como se fosse uma antena mesmo, né? Nós somos essas antenas, porque a gente recebe e a gente retransmite para quem está ao nosso redor. E como que a gente vai fazer isso? Apenas sendo nós mesmos, apenas vibrando na luz, apenas tendo hábitos positivos para a gente mesmo, para o planeta, né? Para as pessoas perceberem que não dá mais para viver como o velho sistema. Então, quando eu vejo, né, pessoas trazendo essa nova consciência para a ecologia, para o meio ambiente, para lixo, né, reciclando, fazendo composteira, plantando horta, comendo de maneira mais limpa, sendo vegano. Isso não é uma moda, isso é uma evolução da espécie, né? E isso vai acontecer cada vez mais, queiramos ou não. Como membros da família da luz, estão aqui para ancorar a frequência e permitir que o processo de mutação ocorra dentro dos vossos corpos, para que possam torná-lo possível em todo o planeta. Vocês vivem o processo e o irradiam para o planeta. O que isso significa? Significa que finalmente a vossa realidade vai mudar e a maneira como lidam com a realidade também. Vocês vão deixar de ser vocês, como se conhecem, e se tornar mais conectados com todas as vossas outras partes que estão querendo dar o mesmo salto de consciência que vocês deram. Olha que forte isso aqui também, tá? A gente já percebe que tá mudando, não dá mais para dizer que é coisa da nossa cabeça, que a gente tá só viajando. Sim, já está acontecendo, né? E a gente vai começar a ter cada vez mais consciência disso. Se a gente olhar 10 anos atrás, a gente já não é mais a mesma pessoa. E a gente percebe isso, não sou mais o mesmo, né? E isso vai ficar cada vez mais claro. E eu vou começar a integrar novas informações, novos conhecimentos dentro de mim. E talvez as coisas elas vão começar a fazer um pouquinho mais de sentido. Muitas dessas informações que ainda não ficam tão claras pra gente aqui, tá? Este processo envolve encontrar, fundir-se e usar o ser multidimensional. À medida que atingirem um maior conhecimento, vão perceber que não estão sozinhos e que existe uma infinidade de eus. Estão desafiados a entender isso. Então é realmente um desafio, né? Entender o que significa isso, quem são esses outros eus. Não há como atingir um conhecimento superior sem passar pelo ser multidimensional. Isto significa atingir a realização plena e vivenciar, encontrar e fundir-se com um coletivo de inteligências existentes no agora sempre em expansão, além do tempo e do espaço. Então é aquilo que eu falei, quando eu saio do tempo e espaço, eu vejo que eu encarnei várias vezes, que eu estou vivendo várias realidades ao mesmo tempo. Então isso também faz sentido, tá? Como se eu fosse integrar dentro de mim todas as minhas experiências, todas as minhas realidades, todas as vivências que eu tive, como bom e como ruim. Então acessar em mim também partes minhas que foram assassinas, talvez, que fizeram muito mal, né? Então a gente entender que tudo era eu experienciando de alguma forma a realidade. E eu preciso aceitar, eu preciso integrar isso para voltar a ser um inteiro. Então isso também faz sentido aqui, tá bom? Acreditem em nós quando afirmamos que vocês, como membros da família da luz, se prepararam realizando uma extensa pesquisa histórica sobre a manipulação que vem ocorrendo no planeta, da mesma forma que um missionário é treinado por um longo período antes de ser enviado ao seu campo de ação. Cada um foi treinado individualmente e o conhecimento está dentro de vocês. Nosso papel consiste em vibrar as cordas-chave que irão ativar a vossa consciência, para que possam compor os vossos conceitos, tocar as vossas melodias ou dançar, dependendo da preparação que lhes foi ministrada. O conhecimento está dentro de vocês, e se concordarem em descobri-lo, ele despertará e revelar-se-á a partir de níveis cada vez mais profundos do vosso ser. Tornar-se-ão autossuficientes se concordarem com isso e incrivelmente sábios também, se não tiverem medo e não interromperem o processo.
Então, a única coisa que eu sinto aqui é justamente não interrompa o processo. Deixa acontecer, deixa fluir. A gente foi treinado, a gente não tá aqui por acaso e caiu do nada e não sabe o que está acontecendo. A nossa alma sabe. E se a gente permitir que esse conhecimento aflore, se a gente abrir o canal de dentro para fora, a gente vai conseguir acessar novas informações, novas percepções e realmente começar a entender a coisa num plano maior, sabe? A gente precisa simplesmente soltar o nosso ego, soltar o racional, porque com esses dois a gente não vai conseguir ir muito longe, tá? E não é negar no sentido de, não sou eu, não é isso. É ir além dele, e além do que a gente está experienciando aqui, porque vai muito além disso. Estamos lhes contando com muita honestidade que o medo sempre fará parte do vosso processo evolucionário, portanto, é bom se acostumarem com ele. Não devem achar que o medo é ruim. Se sucumbirem aos vossos medos e se permitirem entregar-se a eles, poderão circular por eles, vivenciá-los e assim vencê-los. Comecem a dizer: eu transmutarei este medo, eu compreenderei que ele me serve. Lembrem-se que o vosso poder e a capacidade de criar a realidade através da força de vontade terminam onde o medo começa. A vida é encontrar o medo. Comecem a observar os eventos das vossas vidas e como as criaram. Vocês foram treinados e codificados para isso. E assim a gente encerra esse capítulo, né? Falando do medo, falando desse processo de estarmos sempre, de certa forma, fadados ao medo, porque ele nos rege, ele nos guia de certa forma para aquilo que a gente precisa saber. Medo é desconhecimento, então a gente está nesse processo de iluminar todo o universo, então a gente vai em direção ao medo, é justamente isso, a gente vai onde não tem luz, né? E a gente vai ter que encontrar o medo, a gente vai ter que experienciar o medo, porque é só assim que a gente pode iluminá-lo e só assim que ele pode perder o sentido, né? Eu vou deixar aqui um link de um vídeo que é muito engraçado, que eu tive essa percepção também numa meditação, e eu gravei um vídeo falando dessa questão do medo, que é para onde a gente mais tem medo, é onde a gente precisa ir, é onde a gente tá mostrando o caminho. O medo, ele aponta o caminho, tá? Mas nesse vídeo eu falo dessa percepção, eu conto a história, é bem legal, bem curtinho, então eu vou deixar o link aqui para você assistir, se você sentir assim que você acabar aqui. Tá bom? Então a gente segue a nossa jornada, deixa integrar essas informações em você, deixa acontecer os sonhos, as percepções, as sincronicidades que acontecem depois desse vídeo, porque tudo está interconectado. Essas informações são apenas palavras, a gente precisa deixar elas ativarem memórias dentro da gente, tá bom? E esse é o papel, esse é o meu papel, e eu me sinto extremamente grata e honrada, mais uma vez eu digo isso, porque eu realmente estou amando fazer esses vídeos para vocês. Eu estou até sem voz aqui, depois de ler e falar por 2 horas, mas eu faço com o meu coração preenchido, sabendo que eu estou cumprindo a minha missão. Então, um grande beijo e a gente se vê no próximo capítulo.